Essa é a Trifox SDY20, ou mais conhecida também como a minha bicicleta. E agora no vídeo eu vou mostrar para vocês todos os detalhes dessa bike aqui, todas as peças que eu escolhi, né, uma por uma, e na verdade vocês vão entender também que ela resume bem a história aqui do canal, porque tem ajuda de basicamente todos os apoiadores que participam ou já participaram aqui do canal com a gente. Então, bora pro vídeo. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Me chamo Júnior Quadros e cá estamos nós então finalmente aí com a minha bicicleta, né? Esse vídeo que muitos de vocês pedem há bastante tempo. Quem já é membro do canal não pede, porque faz tempo que eu coloquei um vídeo mais resumido, né, bem rápido, mostrando alguns detalhes dessa bicicleta lá na aba comunidade, para que os membros pudessem ver aí e me ajudar inclusive a decidir alguns outros upgrades que foram sendo feitos aí até a gente chegar nessa versão basicamente final, que é o que a gente tem aqui agora. Antes a gente ir logo para o que interessa, né, começando pelo quadro, como de praxe sempre aqui nos reviews, eu quero agradecer a ti que está aqui me assistindo, porque se não fosse por ti, essa bicicleta não teria sido montada, né? Sempre aqui deixando like, se inscrevendo. Se tu ainda não se inscreveu, então fique à vontade já para se inscrever. Vamos ter novidades, eu vou deixar esse quadro aqui parado por um tempo, porque eu vou receber uma coisa bem legal aí, que eu não posso falar mais nada por enquanto, né, a respeito, mas vocês vão conhecendo comigo conforme for podendo aí dar mais detalhes a respeito desse novo projeto. Mas o que eu posso dizer desde agora é: te inscreve, ativa o sininho, que eu tenho certeza que tu vai gostar de ver o que tem por vir aí aqui no Bike Mundo. Antes também, né, da gente ir aqui para os detalhes, eu quero agradecer ao pessoal lá da Climb Bikes, que foi quem fez a montagem principal aqui dessa bicicleta, o pessoal da Shop Bike por ter feito toda uma questão de, não um bike fit, mas ajustou a bicicleta conforme fosse necessário. Agradecer também o pessoal que foi quem vendeu essa suspensão semi-nova aqui para nós, ainda na garantia e tudo mais. Agradecer mais uma vez a Elite Wheels por ter dado essas rodas aqui pra gente e, obviamente, a Trifox, né, por ter mandado esse quadro de presente aqui pro canal pra gente usar e fazer essa montagem que, ao meu ver, ficou sensacional. Também quero agradecer, não que seja necessário, mas de qualquer forma, a Soul, porque é graças a 929, né, que eu vendi, que eu consegui comprar o restante das peças aqui para compor, então, esta montagem. Então é por isso que eu falei que essa bike, ela reúne basicamente todos os apoiadores, os amigos, todo mundo que passou ou está hoje em dia aqui no canal. E claro que uma bike dessa, né, tem que ter seguro, e o seguro dela foi feito sem nenhuma questão, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade lá pelo pessoal da Máxima Seguros, que é também um apoiador aqui do canal. Agora sim, já fiz todos os agradecimentos, já fiz todas as menções, vamos ao que interessa, que é o quadro dessa bicicleta aqui. Aqui no quadro, então, a gente tem, obviamente, né, Trifox SDY20, um quadro construído todo em fibra de carbono Toray T1000, um quadro, obviamente, tapered aqui na dianteira, né, ali, boost 12 por 148 no eixo traseiro, o canote aqui é na medida 30.9, tem aqui suporte de caramanhola, né, o suporte de garrafinha tanto no down tube quanto no city tube, inclusive tem 3 parafusos aqui, o que é interessante, porque dependendo do caso, dependendo inclusive da tua estatura, né, tu pode colocar o suporte aqui mais para cima para facilitar um pouco a remoção e a retirada, né, da garrafinha durante o pedal. Em questão de geometria, ele vem com 68,5 graus de abertura aqui na frente e um city tube bem de pé com 74 graus. Claro que esse quadro não é interessante somente por conta dessas informações, né, eu sugiro que tu veja o restante da geometria, caso se interesse, no site da própria Trifox, que está aqui na descrição do vídeo, né? E uma coisa também que é bem interessante é que, como ele é em fibra de carbono T1000, né, que é a Toray mais top do mercado, fibra de carbono japonesa, ele tem um peso extremamente baixo. Esse quadro aqui, que está no tamanho L, né, para mim tamanho 19, pesa 890 gramas apenas. Isso, claro, né, sem abraçadeira, eixo e demais acessórios. O peso úmido desse quadro aqui fica em torno de 1 kg 150 gramas, o que ainda é
muito leve, ainda mais se a gente considerar que ele tá com pintura, tá com verniz, etc, né, que a questão do grafismo, a gente não percebe o relevo quando passa o dedo, então não é aquela pintura mais frágil visando um baixo peso, em sim uma pintura gloss, né, um preto brilhoso, normal, com grafismo em branco, que eu particularmente não acho nem bonito nem feio, acho que poderia ser uma pintura mais bem detalhada, digamos assim, mas querendo ou não, um acabamento muito top, muito bacana, que querendo ou não gera um peso meio que extra para esse quadro aqui e ainda assim garante um peso abaixo dos 900 gramas. Aqui no cockpit a gente tem um guidão de fibra de carbono Session 200, né, aquele guidão que tem aí um peso aproximadamente de 200 gramas. Ele está aqui na medida original, então 780 milímetros de largura. Obviamente eu vou cortar um pouquinho, né, porque para mim 760 é mais interessante. Esse guidão original está pesando 220 gramas, então tem ali aquela margem de 10% de erro, né? Vem também aqui que eu coloquei, obviamente, né, uma mesinha Caloi Uno, que o modelo eu até não lembro para falar para vocês exatamente de cabeça, mas é aquele modelo ultralight que pesa aí 80 e poucos gramas nessa versão aqui, que tem 70 milímetros de comprimento, 7 graus negativo aqui de inclinação e aqui com os parafusos de titânio da Risk, né? Aqui no top cap, que eu vou mostrar já para vocês, eu coloquei também um top cap Rainbow, também com parafuso de titânio, que foi presente do Alex, né, um membro aqui muito querido do canal. Inclusive, esse vídeo está sendo gravado na casa também de um membro do canal, que é meu vizinho, digamos assim, aqui de Tubarão. Ele emprestou, né, digamos assim, a parte de trás aqui da casa dele para a gente gravar esse vídeo sem precisar se deslocar até lá onde eu costumo gravar os reviews aqui do canal. Continuando no cockpit, a gente tem aqui um selim Prólogo Aquero, que é um selim visando um bom custo-benefício, tem um peso interessante, os trilhos são em cromo, então é a versão mais básica dele. Ele não é vazado, mas isso não me prejudica em nada. Ele tem um sistema já entre o boost, ou seja, ele é um selim largo, mas não é tão largo, então ele tende a não ser tão robusto assim, e ele é mais curto aqui na frente, então para pedalar mais longa distância, posição mais aerodinâmica, assim por diante, é um selim bem bacana. E obviamente, né, canote retrátil aqui, ó, da ESA Form, o modelo KS ESA Form 900i, que tem 100 milímetros de drop, né? Um selim bem bacana, um canote que funciona muito bem, acionamento aqui extremamente leve, ó, no gatilho, cara, bem tranquilo, bem gostoso de usar. Então o cockpit tem uma ergonomia muito bacana, muito legal. Cara, assim, pra mim, pro meu tipo de uso, né, pro que eu gosto de fazer com a bicicleta, tá basicamente perfeito. Claro que não tá 100% perfeito pela largura dele, né, mas como eu falei, eu vou cortar. Essas manoplas que eu tô usando aqui é da Odd, que é o modelo falso, né, que eu comprei
lá do AliExpress, porque infelizmente a MTB90 que eu coloquei rasgou de tanto botar e tirar, normal, tudo bem. Agora eu pretendo comprar também uma Easy Grip do modelo certo para mim, o tamanho certo, para ver se realmente é tão boa quanto dizem, né? Mas tenho certeza que será. Aqui nos freios eu coloquei um Level TLM, que é a versão, digamos que topo de linha da SRAM, só porque não a topo de linha, porque hoje existe a Ultimate, né? Para quem não conhece a hierarquia da Level, a gente tem Level, depois Level T, TL, TLM, que é esse aqui, e o Ultimate. Na prática, a versão do Ultimate para o TLM é apenas de peso. Eu sei que tem alguns que dizem que muda a potência de frenagem, etc., mas eu já pude experimentar os dois, e não tem. Na verdade, a precisão de frenagem do TLM e do Ultimate é exatamente a mesma. O Ultimate é muito mais bonito, como eu falei, também é mais leve, então realmente pode ser que valha aí o preço a mais cobrado por ele, mas para mim esse aqui é um freio já que me surpreendeu em qualidade. Eu estava acostumado a usar Shimano, esse freio, depois que eu tive experiência com Magura, né, ele me surpreendeu pela qualidade de frenagem dele. Ele é um freio, obviamente, aqui pensado, né, projetado para usar com um dedo só aqui na maçaneta, e essa questão aqui do curso dele ser um pouco maior do que o Shimano, por exemplo, é algo que me agrada, porque te traz uma precisão de frenagem maior. Quando a gente está, por exemplo, em uma trilha, em alta velocidade, assim por diante, é muito difícil de tu controlar exatamente o movimento que tu quer fazer no dedo. Então, como ele tem esse curso mais longo, tu consegue ficar mais tranquilo quanto à frenagem, porque tu consegue diluir melhor a potência que tu põe aqui nas mãos. Se tu quiser frear brusco como um Shimano, basta tu puxar ele aqui de supetão que ele trava e vai arrastar a roda tranquilamente. Agora, se tu quiser um freio mais controlado, como um ABS, mais ou menos como uma Magura mesmo trabalha, basta que tu trabalhar com ele de uma forma um pouco mais lenta, que tu consegue sentir exatamente quando a pinça do freio abraça o disco, e aí começa a fazer a frenagem sem que arraste a roda e tu perca a aderência, por exemplo. Falando em disco, SRAM Centerline de 180 mm na dianteira e SRAM Centerline de 160 mm na traseira. Já aqui nas rodas nós temos Elite Wheels Pro 36, que é a versão, né, mais larga de fibra de carbono das rodas. Ela tem aqui 30 mm de largura interna no aro obviamente de fibra de carbono, sistema aqui de 28 furos, né, o cubo traseiro inclusive é daquele sistema Hatchet. Já tem vídeo específico sobre essas rodas aqui no canal, então eu não vou ficar me alongando muito sobre isso aqui. Inclusive tem vídeo também sobre o quadro especificamente, assim por diante, né? O cubo, 28 raios, aqui são os raios Sapien CX-Ray, que é aquele raio aero, ultra leve, etc. Uma roda cujo o par, né, nesse tamanho aqui, tá em 1 kg 530 gramas, se não me falha a memória, algo do tipo. E nos pneus eu coloquei Continental Cross King 2.3 aqui na dianteira e Continental Race King 2.2 lá na traseira. Esse aqui são os pneus que não são tão leves assim, a gente tem praticamente 800 gramas de pneu aqui na dianteira e 750 lá na traseira. Não é o peso exato, eu tô falando do peso que eu lembro mais ou menos, né? Mas claro que no final do vídeo eu vou falar o peso final da bike na configuração que ela tá aqui. Uma coisa também interessante que vocês já devem ter percebido é que conforme eu vou falando os itens aqui da bicicleta, vai aparecendo o preço de mercado hoje desses componentes, ou o preço que eu paguei, como no caso da suspensão, por exemplo. Agora, claro, se eu for falar o preço que eu paguei no quadro, como foi ganhado aqui, né, como mandaram de graça para o Bike Mundo, eu colocaria R$0. Então, é o preço mais ou menos para te montar uma bike exatamente igual a essa minha, se tu assim quiser, beleza? Então aqui, pneu para mim, cara, sensacional. Eu tive experiência já com Vitória, tive com Kenda, Michelin, etc. E para mim, esses pneus, eles não são tão leves, isso me deixa um pouco magoado, digamos assim, né, que é aquela versão
Pure Grip Compound, o sistema Shield Wall System, que tem uma proteção extra aqui na lateral, evitando cortes daquele tipo de mordida de cobra, por exemplo, né? Obviamente pneu tubeless ridge, mas é um pneu que ele é muito macio, tem uma rolagem muito gostosa, muito solta e uma aderência que me surpreendeu. Eu não imaginava que ele fosse ter uma aderência tão boa assim, principalmente em estradão. Então, para mim, tranquilamente um dos melhores pneus que eu poderia ter colocado nesta bicicleta. Bom, galera, aqui na transmissão, como eu gosto muito de SRAM e gosto também do cockpit limpo, né, eu optei por colocar SRAM GX Axis. Na verdade, se não fosse colocar o Axis, eu teria colocado um XT, porque eu gosto muito da Shimano também. Quem é fã aí de uma marca ou de outra, não precisa deixar dislike, porque para mim, ambos os grupos, ambas as marcas têm excelentes componentes, são realmente marcas muito boas, mas se tratando de tecnologia, cockpit limpo, uma bike clean, etc., não tenho o que discutir, SRAM Axis é a única opção que a gente tem no mercado hoje em dia, se tratando de uma bicicleta intermediária, high-end ou algo do tipo, né? Porque eu sinceramente não sei classificar em qual nível que minha bike tá, mas essa transição para mim, ela é basicamente perfeita. Hoje eu posso dizer tranquilamente que se alguém for me dar uma bicicleta para usar com XTR ou com GX Axis, eu prefiro com GX Axis. A sensação da troca de marcha, a precisão da troca, cara, a velocidade das trocas é tudo muito, muito louco no GX Axis. É instantâneo. Bateu no botão, trocou, tu nem sente às vezes que trocou, inclusive no início quando tá usando, né? É algo delicado porque às vezes tu troca de marcha sem querer, somente batendo o polegar ali no trocador. Então é bem sensível, muito preciso, muito ágil, muito resistente. Cara, esse câmbio já sofreu, a gente fez bastante trilha já com essa bicicleta, já caí tombo, já passei dentro da água com ele e tá funcionando perfeitamente bem, 100%, né? Então aqui a gente tem o pé de vela GX Lunar com coroa 32 dentes, que eu tô pensando em colocar uma 34, mas ainda não coloquei. O cassete é um GX Lunar 1052 e o câmbio trocador, obviamente, GX Axis, né? A corrente é uma NX, que não tinha GX quando eu montei a bike. Eu ia trocar para GX, mas sinceramente a NX por enquanto para mim tá atendendo super bem. Sei que ela tem um desgaste um pouco prematuro no cassete, né? Porque o cassete ele é feito para usar com GX ou superior, mas como eu não rodo tantas quilometragens assim por mês, por enquanto a NX para mim tá suprindo. Pretendo também, claro, colocar a GX ainda futuramente, talvez quando trocar a coroa, mas por hora não vejo necessidade. Agora vamos aí ao veredito, né, a minha opinião sobre a minha própria bicicleta. Bom, galera, e com um preço final que eu sinceramente não faço a menor ideia, vou estar acompanhando agora com vocês editando esse vídeo, né, porque eu coloquei aqui embaixo, mas com um peso que eu sei bem certinho de 10 quilos e 500 gramas, exatamente como tá aqui. Esqueci de falar o pedal, é o Look X-Track Race, né, que é um pedal que ele é a versão intermediária da Look, tem o X-Track, o X-Track Race e o X-Track Race Carbon TI, né? Esse aqui para mim é um pedal com excelente custo-benefício, tem uma velocidade, uma facilidade na clipagem muito interessante. Achei que a bike ia cair agora aqui, mas tudo bem. Ele não embucha com lama, enfim. Eu tô acostumado a usar o Look Gel Track, né, que é aquele misto plataforma com clipe, e aí comprei esse Look aqui porque eu fiquei muito feliz com o uso do outro pedal. Questão, como eu disse, canote retrátil para mim é simples, é barato, é pesado, mas para mim não precisa melhor. Acho que cumpre muito bem o papel dele. Ele tem sim um pouquinho de folga aqui, mas já vi Fox tendo essa folga, então não tem nenhum problema. Realmente aqui a alavanca é bem leve de se usar. Cara, para mim
essa bike tá basicamente perfeita. Eu queria montar uma bicicleta sub 10, sinceramente, queria que ela ficasse ali na casa dos 9.8, 9.9, e isso seria possível se eu colocasse, por exemplo, pneus Kenda Booster Pro ou o próprio Vittoria Bars e Mesca, né, que são pneus bem mais leves, até mesmo os Shaoyang da série Elite, né, tem um Phantom Dry e Phantom Wet, por exemplo, que são pneus ali de 550 gramas apenas o par, e também se colocasse, né, o canote rígido original dela, que pesa menos de 200 gramas. Então com isso daria para reduzir tranquilamente 1 kg nessa bicicleta e trazer ela aí para 9,5 kg, por exemplo. Mas aí eu pergunto para ti, o que vale mais a pena? Um peso extremamente baixo ou uma bicicleta extremamente ágil, ainda leve, que é capaz de fazer basicamente qualquer coisa? Para mim, essa bike tá na configuração perfeita, tá com uma geometria extremamente acertada, tá com a questão do canote retrátil, que para mim hoje não consigo imaginar uma MTB de verdade sem canote retrátil, e cara, tá com uma proposta de uso que cumpre muito bem o que eu projetei, né? Então eu fico muito feliz de verdade de ter conseguido concluir essa bike, concluir essa montagem. Não é uma HT high-end, porque não é um XX1, não é uma Fox Kashima, mas sinceramente, galera, para mim tá bem melhor do que eu imaginava e bem acima das minhas expectativas. Quero saber de ti agora o que tu achou da minha bicicleta, o que tu faria diferente, porque como eu sempre digo, né, não existe bike perfeita. Eu sei que vai ter muito comentário dizendo que eu colocaria um freio XT. Então vamos fugir da obviedade e coloca outro componente que tu mudaria, de repente, sei lá, as rodas ou o pé de vela, enfim, qualquer outra coisa, porque galera, ficar insistindo em freio Shimano como se só Shimano soubesse fazer freio, é triste, tá? Eu sei que tem preferência, tudo certo, tranquilo, mas vamos pensar um pouco fora da caixa. Eu gostava muito de Shimano e hoje gosto muito do SRAM Level também. Agora, se tu ainda não se inscreveu, tem uma bolinha aparecendo escrito Bike Mundo para se inscrever, um vídeo sugerido para ti de cada lado. Muito obrigado pela tua parceria, muito obrigado mais uma vez por ter me ajudado de alguma forma a montar essa bicicleta. A gente se vê no próximo vídeo, um abraço e tchau, tchau.